Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos começar a escola dominical. Nós estamos estudando a Confissão de Fé de Westminster. Antes de começar a nossa aula propriamente dita, eu quero convidar os irmãos para que nós oremos, nós tenhamos uma palavra de oração, pedindo a bênção de Deus para mais um estudo, mais uma aula, mais um capítulo que nós vamos considerar da Confissão de Fé. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça, nós vamos ter uma palavra de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecidos estamos pelas nossas vidas e pelo Teu paternal cuidado para conosco. Obrigado porque Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso sustentador. O Senhor tem nos abençoado a cada dia. Te louvamos, ó Deus, por mais uma oportunidade que Tu nos concedes de estudarmos a Tua Palavra, de estudarmos a Confissão de Fé de Westminster, esse símbolo de fé da Igreja Presbiteriana e que espelha tão bem e de forma tão fiel o ensino das Escrituras Sagradas. Pedimos que o Senhor abençoe a aula desse dia, dessa manhã, que o Senhor nos abençoe, nos ajude, nos ilumine com o Teu Santo Espírito para que possamos compreender a Tua Palavra, mais um tema, mais um capítulo que vamos estudar. Nós precisamos de Ti, precisamos da Tua graça, da Tua ajuda, orientação e iluminação. Ajuda-nos para que a cada dia nós estejamos crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de quem oramos agradecidos e pedindo perdão pelos nossos pecados, hoje e sempre. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós estamos estudando a Confissão de Fé de Westminster, essa imagem que vocês podem ver no slide. Documento produzido no século XVII, entre os anos de 1643 a 1649. Nós vamos começar a aula desse domingo, dia 6 de setembro de 2020. Resumo da CFW por temas. Ela tem 8 partes. A primeira fala sobre assuntos relacionados à Bíblia. Na verdade, assunto, né? Só tem um. É o próprio tema da Bíblia, da Escritura Sagrada. A segunda parte, assuntos relacionados a Deus. Terceira, salvação objetiva. Quarta, que nós estamos estudando, salvação subjetiva. Quinta, assuntos relacionados à vida cristã. Sexta, o cristão na sociedade. Sétima, assuntos relacionados à igreja. E oitava, escatologia. A quarta parte, que trata sobre salvação subjetiva, tem 9 capítulos. Deixa eu mostrar para os irmãos. Capítulo 10, da vocação eficaz. 11, da justificação. 12, da adoção. 13, da santificação. 14, da fé salvadora. 15, do arrependimento para a vida. 16, das boas obras. 17, da perseverança dos santos. E 18, da certeza da graça e da salvação. Então, esses são os 9 capítulos que compõem a quarta parte, salvação subjetiva. Hoje nós vamos estudar o capítulo 14, que fala sobre fé, da fé salvadora. Esse é o assunto que nós vamos tratar na manhã desse dia, da fé salvadora. Eu quero começar a nossa aula fazendo a pergunta que eu tenho feito já em alguns capítulos anteriores. E a pergunta inicial é essa: fé é um ato ou um processo? Então pense aí um pouco na sua casa a respeito dessa pergunta. A fé é um ato ou é um processo? Vejamos a resposta. Processo. A fé é um processo, pois ela acontece durante toda a vida. Na verdade, nós precisamos de fé ontem, precisamos hoje e precisaremos amanhã.
Então, a fé, ela é um processo, ela é um dom de Deus, um dom dado pelo Senhor aos seus servos para a sua igreja, e ela é um processo. Eu precisei ontem, preciso hoje e vou precisar amanhã. É diferente, por exemplo, da justificação, que nós já tratamos em capítulos anteriores. A justificação é um ato declaratório de Deus, pelo qual nós nos tornamos justos pelos méritos de Jesus Cristo. Então, é um processo. Veja só a definição do Catecismo Maior a respeito de fé. Na pergunta 72, a pergunta 72 é a seguinte: o que é fé justificadora? Veja a resposta. Aliás, eu não consegui entender a diferença. O nome do capítulo é Fé Salvadora. Na pergunta 72 do Catecismo Maior, eles trocaram a palavra salvadora por justificadora. É por isso que vocês estão vendo aí uma ligeira diferença, mas isso não traz maiores problemas para nós. Então, a pergunta 72, o que é fé justificadora? Resposta: fé justificadora é uma graça salvífica operada pelo Espírito e pela palavra de Deus no coração do pecador, que, sendo por esse meio convencido de seu pecado e miséria e da incapacidade tanto sua como das demais criaturas para restaurar sua condição de perdido. Daqui a pouco a gente continua citando a definição, mas repare a palavra que eu destaquei em amarelo: graça. Fé justificadora ou fé salvadora é uma graça salvífica operada pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. A fé, meus irmãos, é um dom de Deus. Paulo vai dizer em Efésios 2:8 que pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, a fé é uma graça salvífica operada pelo Espírito e pela palavra. Vejamos o final da definição do Catecismo Maior de Westminster. Não só aceita a verdade da promessa do Evangelho, mas recebe e descansa em Cristo e em sua justiça, que lhe são oferecidos no Evangelho para o perdão dos pecados e para que a sua pessoa seja aceita e considerada justa diante de Deus para a salvação. Eu deixei a palavra aceita destacada, você pode ver que ela aparece 2 vezes na definição, só para fazer um breve comentário. É preciso a gente entender que isso aqui eu até compreendo essa palavra, a palavra aceitar. Normalmente a gente ouve na igreja as pessoas dizendo assim: quando eu aceitei a Cristo. Bom, do ponto de vista bíblico e teológico, não somos nós que aceitamos a Deus. É o contrário, é Deus quem nos aceita para que, tendo Ele aceito, nós o aceitemos. Jesus vai dizer lá no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 16: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Então, quando nós usamos essa palavra aceita ou o verbo aceitar, eu até entendo numa linguagem poética, numa linguagem figurada, simbólica, por assim dizer. Não é que eu o aceitei, mas ele me aceitou. Tendo ele me aceito, aí eu respondo positivamente ao Senhor. Então, quando eu aceitei, quando eu me converti, na verdade, biblicamente falando, o correto é quando fomos aceitos por Deus, quando nos convertemos, quando fomos alcançados pela graça de Deus. Então, eu até entendo que poeticamente é possível que se diga, mas teologicamente é Deus quem nos aceita, é Deus quem vai ao nosso encontro. Sempre foi assim e já começou sendo assim desde o Éden.
Depois, lá em Gênesis 3, quando Adão e Eva, os nossos primeiros pais, pecaram e desobedeceram a Deus, veja, observe no texto lá que é Deus quem vai ao encontro deles. É Deus quem vai conversar com Adão, perguntando o que havia acontecido, o que eles tinham feito lá no Jardim do Éden. Então, apenas essa observação quanto à palavra aceita, que aparece 2 vezes destacadas na definição do Catecismo Maior. O capítulo 14 tem 3 seções, ele é relativamente pequeno. Nós vamos considerar cada uma das 3 seções. O resumo da primeira seção é esse daí que vocês estão vendo. A graça da operação da fé. Isso pode resumir bem o texto. Veja aí a primeira seção ou o primeiro parágrafo. A palavra-chave da primeira seção é graça, que está destacada em amarelo. A graça da fé, por meio da qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação das suas almas, é a obra que o Espírito de Cristo faz nos corações deles e é ordinariamente operada pelo ministério da palavra, por esse ministério, bem como pela administração dos sacramentos, e pela oração ela é aumentada e fortalecida. Essas são as referências bíblicas da primeira sessão. Você pode pausar o vídeo e conferi-las, se assim desejar, para reforçar ainda mais o nosso entendimento desse capítulo, o capítulo 14. Vamos considerar aqui algumas coisas da primeira sessão. Eu estou fazendo como sempre, eu levanto algumas perguntas para responder. Eu levantei uma pergunta aqui no caso, para tentar responder dentro da primeira sessão. A pergunta é a seguinte: como a graça da fé opera nos eleitos? Então, vocês percebem aí, através de 2 formas, a graça da fé opera na vida dos eleitos de 2 formas. Veja, antes de mostrar, as 2 formas são essas 2 palavras que eu destaquei em amarelo: pela palavra, pelo ministério da palavra e pela administração dos sacramentos. Mas antes de considerar cada uma dessas 2 palavras, permitam-me falar um pouco sobre a questão dos eleitos. Esse é um assunto, não é simples, talvez delicado e que causa até alguma controvérsia ou polêmica dentro do meio evangélico, dentro do evangelicalismo brasileiro. A dizer ou admitir que Deus elege, que Deus escolhe, Ele escolhe uns e não escolhe outros. Então, nós cremos que Deus tem o seu povo, os seus eleitos, os seus escolhidos, predestinados, escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. É claro que essa escolha feita em Cristo antes da fundação do mundo traz para nós, ou para a igreja, ou para os próprios eleitos, a responsabilidade de viver segundo a vontade de Deus. Bom, dito isso, vejamos aí como a graça da fé opera nos eleitos. A primeira forma é através da palavra. A palavra com letra maiúscula, uma referência às Escrituras Sagradas, as Escrituras do Antigo e do Novo Testamentos. Elas são a palavra de Deus. Os 66 livros da Bíblia, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. É através da palavra e pela palavra que essa graça é operada na vida dos eleitos. Quando nós lemos a Escritura, Deus fala conosco por meio dela. Se nós quisermos saber qual é a vontade de Deus, nós precisamos ir para a Escritura, para a palavra de Deus, e tirar dela o sustento, o alimento e as verdades do próprio Deus. Paulo diz
em 2 Timóteo 3,16, se não me falha a memória, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, essa é a primeira forma da graça da fé operar nos eleitos, pelo ministério da palavra. A segunda forma é pela administração dos sacramentos. A palavra sacramento significa ordenança. E Jesus deixou no seu ministério terreno, ele deixou 2 sacramentos, 2 ordenanças que devem ser seguidas pela igreja. Os 2 sacramentos são o batismo e a ceia do Senhor. É interessante que no Antigo Testamento, a igreja veterotestamentária também tinha 2 sacramentos, que era a circuncisão e a Páscoa. 2 sacramentos no Antigo Testamento para o povo veterotestamentário, 2 sacramentos no Novo Testamento, o batismo e a ceia. E aqui tem um detalhe que às vezes a gente não presta atenção, com relação aos 2 sacramentos. A gente vai estudar mais detalhadamente sobre isso, tem capítulos a respeito disso. Esses 2 sacramentos, ele é uma espécie de um complementa o outro. Por exemplo, o batismo é o sacramento da entrada no pacto da graça. É a nossa entrada na fé. E a Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor, representa a nossa permanência no pacto. Então veja, no primeiro eu entro, no segundo eu permaneço. Então você tem o sacramento da entrada e o sacramento da permanência da Ceia do Senhor. Então a graça da fé, ela é operada na vida e no coração dos eleitos através dos sacramentos do batismo e da ceia, respectivamente. Eu deixei essa palavra oração em verde aí na tela, vocês podem ver, para falar um pouquinho dela também. A oração, sem dúvida nenhuma, é fundamental na nossa vida. Nós precisamos de oração, precisamos orar, precisamos clamar, precisamos da misericórdia de Deus. Sem oração, nós estamos perdidos. Nós dependemos do Senhor, nós precisamos de Deus. A nossa alma, o salmista diz lá nos Salmos 43 e 44 que a minha alma tem sede de Deus, e nós precisamos de oração. Precisamos ler a palavra, fazer oração, para que tenhamos crescimento, fortalecimento. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. Quando nós lemos a palavra, Ele fala conosco. Se você quiser ouvir a voz de Deus, abra a Escritura, leia a Escritura, para que vocês e eu, para que nós cresçamos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, vamos mostrar aqui alguns textos, 3 referências bíblicas para nos ajudar. A primeira aos Coríntios 12, 3, Paulo diz: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Anátema significa maldito. Então, maldito Jesus. Se a pessoa fala pelo Espírito de Deus, ela não vai dizer anátema ou maldito Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Veja, então você vê aí que a palavra Espírito aparece 2 vezes no versículo, mostrando a importância do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, nesse auxílio para que nós tenhamos um relacionamento com o Senhor. Então, nós precisamos do Espírito Santo para que clamemos, para que digamos Senhor Jesus. Segunda referência bíblica, Romanos 10, versículos 14 a 17. O apóstolo Paulo diz assim:
ele vai fazer algumas perguntas retóricas e muito importantes, diga-se de passagem. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, observem no versículo 14, eu destaquei a palavra crerão. É preciso que alguém anuncie, que alguém pregue o evangelho. Ele pergunta, e como crerão naquele de quem nada ouviram? Então, é preciso que, para que alguém invoque, para que alguém creia, para que alguém ouça, é preciso que tenha um instrumento pregando a palavra de Deus. E aí você vê que eu destaquei a palavra pregação no versículo 17. E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Nós destacamos ainda há pouco nos slides anteriores que a graça da fé é operada na vida dos eleitos pela palavra, pelo ministério da palavra ou da escritura. Terceira referência bíblica, 1 de Pedro 2,2, o apóstolo diz: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Esse texto é, sem dúvida, muito importante e indispensável para nós. Na verdade, eu destaquei aí a palavra desejai, é uma ordem, está no imperativo, não é uma opção. Pedro dá essa ordem, desejai, e aí ele qualifica esse desejo ardentemente. Veja, é assim que nós devemos desejar a palavra de Deus, a Escritura. E ele usa o exemplo, a figura de uma criança recém-nascida, um bebê, que deseja o seio materno para poder amamentar-se. E ele diz, olha, da mesma forma que esse bebê, que essa criança deseja o leite materno, o leite de sua mãe, é assim, com toda essa gana, com toda essa vontade, nós devemos desejar o verdadeiro leite espiritual, que é a palavra de Deus, as Escrituras. A ordem é clara, desejai, e veja, desejai ardentemente, não é desejai quando desejamos, displicentemente, relaxadamente. Se alguém tem esse desejo, um desejo ardente, como a criança tem, quando está com fome e desejando leite materno, se nós fizéssemos isso nós certamente buscaríamos a palavra com mais vigor, com mais firmeza e mais intensidade, sem dúvida alguma. Segunda seção, o resumo é a ação da fé no cristão. A ação da fé no cristão. Veja o texto, a palavra-chave é fé, aqui. O texto diz o seguinte: por esta fé o cristão, segundo a autoridade do mesmo Deus que fala em sua palavra, crê ser verdade tudo quanto nela é revelado, e age de conformidade com aquilo que cada passagem contém em particular, prestando obediência aos mandamentos, tremendo às ameaças e abraçando as promessas de Deus para esta vida e para a futura. Repare que a palavra fé aparece novamente, eu deixei destacada em amarelo. Porém, os principais atos de fé salvadora são aceitar e receber a Cristo e descansar só nele para a justificação. Nós já estudamos a justificação, aliás, recomendamos, está na playlist do nosso canal. Se você ainda não assistiu, você pode assistir lá o capítulo que fala especificamente da justificação. Também fala da justificação, santificação. O capítulo também está na playlist do canal, se você não viu, você pode ver.
e conferir esses dois importantes temas da justificação e da santificação. E vida eterna, isto em virtude do pacto da graça. Essas são as referências bíblicas da segunda sessão. Aqui nós temos poucas referências, nós vamos ler já já, na verdade, esses três textos aqui. 1 aos Tessalonicenses 2, 1 de João 5 e Atos 24, nós vamos ler daqui a pouco esses três versículos. Veja só, vamos analisar um pouco a segunda sessão. A pergunta que eu formulei aqui é a seguinte: quais os atos da fé na vida do cristão? E veja que tem bastante coisa. Tem, se você contar aí as palavras que estão destacadas em amarelo, nós temos 8 atos de fé. 8 atos da fé, essa fé salvadora ou justificadora na vida do cristão. Deixa eu citar ainda aqui brevemente esses 8 atos. O primeiro ato é a palavra, destacado aí na palavra crer. Por esse primeiro ato, o cristão ele crê ser verdade tudo quanto nela é revelado. Ou seja, nós cremos que a palavra de Deus é a palavra de Deus. E não que ela contém a palavra de Deus, é diferente. Dizer que ela é e dizer que ela contém são realidades diferentes. Por que essa expressão é importante? Porque alguém pode dizer assim, bom, mas a Bíblia foi escrita por homens. Sim, é verdade. Todo livro foi escrito por homem, por algum homem ou mulher, mas o fato é que esses homens foram usados por Deus. Então nós cremos que de Gênesis a Apocalipse, tudo aquilo que está revelado é a verdade, é a palavra de Deus, aquilo que Ele queria que nós soubéssemos para que vivamos para a glória de Deus e da maneira que lhe agrada. Então nós cremos que tudo o que está revelado é verdade para a nossa vida. Segundo ato tem a ver com a nossa ação, com o agir. Ele diz, e age de conformidade com aquilo que cada passagem contém em particular. Então, o segundo ato tem a ver com a nossa ação, com o nosso agir, com o nosso proceder, com a maneira com que nós fazemos as coisas. O terceiro ato tem a ver com obediência. Veja, prestando obediência aos mandamentos. O Senhor deseja que nós o obedeçamos, que nós o sirvamos, o sigamos e cumpramos os seus mandamentos à risca. Por exemplo, lá em 1 Samuel 15, 22, o texto vai nos informar que o Senhor prefere obediência do que sacrifícios. Obediência quero e não sacrifícios, e não holocaustos. O holocausto pelo holocausto. O que Deus quer mesmo de nós é obediência. E nós temos que obedecê-lo, seguir as suas leis, os seus mandamentos, os seus preceitos e estatutos. Quarto ato aí tem a ver com o nosso tremor. É importante que se diga, existem essas duas palavras, né? Temor e tremor. Talvez o tremor tenha a ver com uma intensidade maior. O temor é a reverência, é o zelo. O tremor é o temer mesmo, seria algo semelhante ao medo. Então, o texto diz, tremendo às ameaças, tremendo, tendo medo. Quando desobedecemos a Deus, a disciplina do Senhor vem sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Quinto ato, abraçar, tem a ver com abraçar, com acolher, abraçando as promessas de Deus para esta vida e para a futura. Então, o abraçar aqui tem a ver com o receber, com uma espécie de tomar posse das promessas que Deus tem para a nossa vida
e também para a vida futura. Sexto ato, aceitar. Aceitar, eu já falei lá atrás, quando nós definimos o que é fé justificadora. Aceitar é no sentido de primeiro ele me aceita e aí então eu o aceito. Aceitar é aceitar o seu convite bondoso, generoso, gracioso e transformador. Sétimo ato tem a ver com o recebimento de Cristo. Receber significa uma espécie de convite para que ele more no nosso coração, para que ele de fato seja Senhor da nossa vida. E esse recebimento, essa confissão, não pode ser apenas da boca para fora. Tem que ser um recebimento verdadeiro, um convite verdadeiro. Receber é concordar com a maneira com que Jesus quer que nós vivamos. E o último ato, o oitavo ato aí, destacado na segunda sessão, tem a ver com descanso. Descansar só nele para a justificação, santificação e vida eterna. Isto em virtude do pacto da graça. Esse descanso nós podemos encontrar apenas em Jesus. Jesus diz lá em Mateus 11, versículos 28 a 30, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e achareis descanso para a vossa alma. O descanso verdadeiro está apenas em Cristo. 3 referências bíblicas para nos ajudar aqui a compreender melhor a segunda sessão. Primeira aos Tessalonicenses 2,13, o apóstolo Paulo escreve: Outra razão ainda temos nós, incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Então veja, Paulo está agradecendo a Deus, e ele usa a expressão incessantemente, damos graças a Deus, porque vocês acolheram, vocês receberam a palavra de Deus. E esse acolhimento é como palavra de Deus. As nossas palavras, as nossas epístolas ou cartas, elas não procedem de homens, elas não são palavras de homens, mas são palavras de Deus. É a vontade de Deus para a vida de vocês, Tessalonicenses, e para a vida de todos nós que somos servos do Senhor Jesus Cristo. Segunda referência bíblica, 1 de João 5,10. João diz: Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. Repare que a palavra crer aparece 2 vezes no versículo, deixei destacada. Então, João está falando aí sobre a importância de nós crermos em Deus, crermos no Senhor Jesus, porque se nós não fizermos isso, nós o fazemos mentiroso, diz aí o final do versículo. Terceira referência bíblica, Atos 24, 14, diz assim: Porém, confesso-te isto que, segundo o caminho, a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Quem está falando aqui é Paulo, o apóstolo Paulo, lá no final do livro de Atos. E é interessante aí, eu deixei a palavra caminho destacada em verde. A palavra caminho, lá no início, nos primórdios do cristianismo,
era assim que os cristãos eram conhecidos no início da igreja cristã. Eles não eram conhecidos como cristãos ainda. Por exemplo, a primeira vez em que eles foram chamados de cristãos foi na cidade ou na igreja de Antioquia. Isso está lá em Atos 11, versículo 26, se não me falha a memória. Pela primeira vez eles foram chamados de cristãos, mas antes eram chamados de o caminho. Os seguidores de Jesus são aqueles que estão no caminho, o caminho proposto por Cristo Jesus. E aí Paulo diz que, eu destaquei aí a palavra acreditando, ele diz que acredita em todas as coisas. Agora veja, essa crença não é uma crença cega, não é uma crença que acredita em qualquer coisa. Ele delimita essa crença e diz: nós acreditamos em tudo que esteja de acordo com a lei e também nos escritos dos profetas. Então, a importância aí de acreditar no Senhor Jesus, na sua palavra. Terceira e última sessão, para nós fecharmos aqui, os graus da fé. Esse é o resumo da terceira sessão, os graus da fé. A palavra-chave é graus, você pode ver destacada aí na seção em amarelo. Leiamos o texto. Esta fé é de diferentes graus, é fraca ou forte, pode ser muitas vezes e de muitos modos assaltada e enfraquecida, mas sempre alcança a vitória, desenvolvendo-se em muitos até a plena segurança em Cristo, que é tanto o autor como o consumador da fé. Vamos ver aqui. Essas são as referências bíblicas da terceira sessão. Tem poucas relativamente falando, você pode pausar o vídeo e conferi-las se assim desejar. Vamos considerar aqui um pouco a terceira sessão, antes da gente finalizar. A pergunta que eu criei aqui para a terceira sessão é a seguinte: como é esta fé? E a resposta você pode ver aí nas palavras que estão destacadas em amarelo. Esta fé, ela pode ser fraca ou pode ser forte. O texto, eles começam dizendo, e de maneira muito feliz, diga-se de passagem, esta fé é de diferentes graus. A fé tem graus diferentes. Ela tem, se é que eu posso dizer, fases diferentes. Ela é fraca ou forte? E aí o texto diz que ela pode ser assaltada, pode ser enfraquecida, pode ser desenvolvida, fortalecida, mas o fato é que ela sempre alcança a vitória. Bom, quando nós falamos que a fé tem graus diferentes, quando nós dizemos que ela é fraca, ela pode ser fraca ou forte, eu creio que nós sabemos muito bem exatamente o que é isso. É só nós olharmos para a nossa própria vida. É só nós olharmos para o nosso próprio coração. Isso já deve ter acontecido com você. Tem horas que você está com a sua fé fraca, que você se sente enfraquecido, assaltado, como diz aí a terceira sessão, os teólogos lá de Westminster. E tem horas que a sua fé está forte, fortalecida, robusta, aumentada, de maneira que você viva para a glória de Deus. Por exemplo, quando nós participamos da ceia, da mesa do Senhor, sem dúvida aquilo é um momento que fortalece a nossa fé. Nós nos lembramos através do pão e do vinho, ou do cálice, o sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz. E isso fortalece a nossa fé, isso nos nutre, isso nos enche de esperança para que nós vivamos caminhando firmemente na perspectiva de um dia estarmos na presença do Senhor Jesus. Então ela é forte, mas ela pode ser fraca também. Por exemplo, nós, quando recebemos uma notícia ruim, um desemprego,
a morte de um ente querido nosso, nós nos abatemos, nós nos enfraquecemos e achamos e nos sentimos assaltados ou enfraquecidos nessa fé. Então, como é esta fé? Os teólogos dizem que ela pode ser fraca ou ela pode ser forte. Tem um texto que me ocorre aqui de cabeça. Vocês se lembram, por exemplo, uma vez o apóstolo Pedro disse: Senhor, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos. Se ele fez esse pedido e se ele está pedindo para que Deus a aumente, é porque, por vezes, ela está pequena em nós. Jesus vai dizer em outro lugar, em outro momento, lá em Mateus 17, ele diz que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diremos a este monte: monte, passa para lá, atira-te ao mar, e ele vai ser atirado, vai ser lançado. E nós só precisamos ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda. O grão de mostarda é a menor de todas as sementes. Então, é importante que nós entendamos que quando nós falamos de fé, ela pode ser fraca ou forte. Vamos ver aí 4 referências bíblicas que vão nos ajudar ou esclarecer ainda melhor esse assunto. Veja, Mateus 8:10, o Senhor Jesus diz o seguinte: ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Não sei se você se lembra, mas Mateus 8 fala daquele centurião romano que tinha um servo, um criado doente. E ele se achega diante de Jesus e pede para que Jesus cure o seu criado. E Jesus diz assim: tudo bem, vamos até lá, eu vou até a sua casa e eu vou curá-lo. E aí o centurião diz: eu não sou digno que entres em minha casa, mas eu tenho soldados à minha ordem. Eu digo a este: vai, e ele vai, vem, e ele vem, faça isso, e ele faz. Eu sei que mesmo à distância, se o Senhor der uma ordem, o meu servo, o meu criado vai ficar curado. Jesus fica admirado com aquele centurião. E é curioso nós observarmos nos evangelhos que Jesus só disse isso para 2 pessoas. A primeira é esta, o centurião romano, e a segunda é a mulher cirofenícia, aquela mulher que, quando Jesus diz: olha, não é lícito tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos, aquela mulher diz assim: mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. Jesus diz: ó mulher, grande é a tua fé. Jesus só disse isso para 2 pessoas, para aquela mulher e para esse centurião romano. Portanto, nós podemos concluir aqui nesse versículo que essa é uma fé forte. Jesus diz: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Segunda referência bíblica, Lucas 22, versículos 31 e 32, dizem assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. O texto diz: Satanás pediu para peneirar vocês como trigo, mas eu roguei ao Senhor para que a fé de vocês não desfalecesse, não fosse assaltada, enfraquecida. Então veja, se na primeira referência nós temos uma fé forte, a fé do centurião, aqui nós temos uma fé que Jesus precisa interceder por ela, para que ela não desfaleça. Terceira referência bíblica, aqui um exemplo de fé forte. 2 Timóteo 1,12, Paulo diz: E por isso eu estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido,
e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Repare na palavra certo, palavra destacada em amarelo aí, certo. Ele não tem dúvida, ele não cogita nenhuma fraqueza, nenhuma debilidade, ele diz: eu estou certo. É algo, com certeza vai acontecer. Estou certo de que Deus vai guardar o meu depósito até aquele dia. Repare que dia está com letra maiúscula, portanto é uma referência à segunda vinda de Jesus. Deus tem um depósito para mim, Deus tem uma recompensa, um galardão para mim, e eu estou certo que Deus, de que Ele é poderoso para guardá-lo até ao dia da volta de Jesus. Quarta e última referência bíblica, Hebreus 12, 2. Certamente você conhece esse versículo, diz o seguinte: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Veja a palavra destacada. Como é que nós devemos olhar para Jesus? Com firmeza, com segurança, olhando firmemente para Jesus. Jesus é o autor e o consumador da fé. É assim que nós devemos olhar. Olhar com firmeza, olhar sabendo que Deus está no controle de todas as coisas, de que Ele é o Senhor, Ele é Deus, Ele é soberano, Ele pode nos abençoar, cuidar de nós, dirigir a nossa vida e a nossa caminhada para a glória dEle. Resumo das 3 sessões, aqui um breve resumo daquilo que nós vimos na aula de hoje. A primeira sessão fala sobre a graça da operação da fé. Segunda sessão, a ação da fé no cristão, vimos na segunda. E terceira sessão, os graus da fé. Vimos que ela é de diferentes graus, ela é fraca ou forte, mas ela sempre vence por causa do auxílio do Senhor Jesus. Muito bem, esse foi o capítulo 14, que fala sobre fé, da fé salvadora. Esse é o nome exato do capítulo 14, da fé salvadora. Esperamos que tenha sido bênção para você, que tenha te ajudado no conhecimento da palavra de Deus. Nós ficamos por aqui. Deixa eu mostrar da semana que vem. Próxima aula, nós estudaremos, se Deus quiser, o capítulo 15, que fala sobre arrependimento. O nome do capítulo é Do Arrependimento para a Vida. Do arrependimento para a vida. Mas isso é assunto para a nossa próxima aula, na semana que vem, se Deus quiser. Pedimos que os irmãos continuem nos acompanhando nesse livro tão importante, com doutrinas tão ricas, que é a CFW, Confissão de Fé de Westminster. Por ora, eu quero fazer uma oração, agradecendo a Deus pela aula que nós tivemos. Por favor, ore comigo, feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça, nós vamos falar com o Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós te agradecemos por esse tempo em que reservamos para estudar a Confissão de Fé de Westminster, esse documento que é símbolo de fé da Igreja Presbiteriana e que tem uma harmonia tão impressionante com a Escritura, com a Palavra de Deus. Os capítulos, os parágrafos, as seções são todas baseadas em versículos e baseadas na Escritura Sagrada. Te agradecemos, ó Deus, pela aula de hoje, pelo capítulo 14 da fé salvadora. Pedimos, ó Deus, que essa fé continue agindo na nossa vida e no nosso coração. Ajuda-nos para que não desfaleçamos, para que a nossa fé, quando estiver fraca,
nós possamos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus. Que nós estejamos fortalecidos, que a nossa fé esteja forte e que peçamos como o apóstolo Pedro: Senhor, aumenta-nos a fé. Precisamos de Ti, precisamos da Tua graça. Esse assunto é tão importante, tão sublime para nós. A Tua palavra diz, lá em Hebreus 11:6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pedimos que Tu nos dês a graça de vivermos pela fé, confiados no Senhor e nas Tuas promessas. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus, o autor e consumador da nossa fé, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um domingo abençoado e fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus.